Minha família me deixou sozinha numa viagem de verão como uma piada cruel, rindo e dizendo, vamos ver se ela lida com isso. Nunca voltei, e 15 anos depois, quando me encontraram, ficaram chocados com o que me tornei. As luzes de freio nunca acenderam. Eu fiquei parada no meio de uma estrada de terra na nação Navajo às 2h17 da tarde, observando a traseira da expedição Ford do meu padrasto diminuir no calor ondulante, e continuei esperando pelo momento em que ela fosse parar. Quando alguém no carro dissesse, ok, chega, vamos voltar. No instante em que minha mãe me visse pela janela com a mochila na terra, pensaria, não tão longe assim. O SUV virou na estrada e sumiu. O deserto não ligava. Ele encostou seu calor no meu rosto e esperou. Eu tinha 17 anos. Eu tinha meia barra de granola, 2 camisetas, uma garrafa quase vazia e um celular com 4% de bateria que usei para tirar uma foto antes de desligar. A foto era da placa traseira do SUV. Não sei por que atirei. Um instinto percebeu antes de mim que o que aconteceu não era uma piada com final engraçado, mas que a conclusão era eu mesma, já envolvida nisso. Eu me sentei na terra, ao lado da minha mochila, aquela que Richard tinha jogado para fora do SUV depois que eu reclamei que Mason tinha derramado uma lata inteira de Sprite nela, molhando minhas roupas, meu diário, o livro da biblioteca que eu estava lendo, e eu fiz algo do qual não me orgulho e pelo qual também nunca pedi desculpas. Eu chorei por exatamente 11 minutos. Então eu parei, porque a água que eu estava perdendo com as lágrimas era a água que eu não podia me dar ao luxo de perder, e porque algo tinha mudado no meu peito nesses 11 minutos, algo tinha se acomodado, esfriado e endurecido em uma forma para a qual eu ainda não tinha nome. Peguei minha mochila. Comecei a andar. Vou te contar quem eu era antes daquela estrada, pois isso ajuda a entender como ela me transformou. Meu nome legal, que está nos meus documentos, é Erin Voss. Voss era o nome do meu pai, que morreu de ataque cardíaco quando eu tinha 9 anos. Ele era quieto, cuidadoso, mantinha balas de hortelã na mesa e me chamava de sua melhor pesquisadora, porque eu passava sábados pesquisando na biblioteca por curiosidade. Após sua morte, minha mãe, Linda, mudou e ficou irreconhecível para mim. Isso não aconteceu de imediato. O luto faz seu trabalho em etapas, mas gradualmente, ao longo dos 2 anos entre a morte dele e o casamento dela com Ricardo Calloway, ela se tornou uma mulher que precisava que todos os olhares da sala estivessem voltados para ela o tempo todo. Ricardo deu isso a ela. Richard era barulhento, expansivo e fazia todos sentirem que sua atenção era algo distribuído generosamente. Minha mãe confundiu isso com força. Ricardo tinha um filho, Maicon. Ele era 14 meses mais novo, então ficamos 2 anos na mesma série, o que foi uma crueldade à parte sobre a qual não entrarei em detalhes. Maicon herdou do pai a busca por atenção, mas sem sua competência, o que o tornava mais perigoso, como um pequeno fogo em espaço fechado às vezes é mais perigoso que um grande incêndio em campo aberto. Minha prima Bruna, filha da minha tia, era 2 anos mais velha e queria ser documentarista desde os 13. Ela ganhou uma Canon DSLR de Natal e a levava para todo lugar com a autossuficiência de quem confunde registrar com compreender os fatos. Ela ria de quase tudo, o que parecia acolhedor até notar que seu riso era uma permissão. Se achasse engraçado, não era cruel. Se ela risse, não era cúmplice. Já estava nessa família há 6 anos, quando fiz 17 anos naquele verão. Eu tinha aprendido seus ritmos e suas sutilezas específicas, aprendido quais batalhas podiam ser vencidas, quais eram toleradas e quais simplesmente eram absorvidas até se tornarem parte do cenário do que era a sua vida. Eu nunca fui uma adolescente difícil. Eu era quieta, autossuficiente, tirava boas notas e ficava na minha, o que Ricardo interpretava como indiferença, minha mãe via como ingratidão e Michael interpretava como um convite. A viagem de férias para o Arizona foi um presente de formatura, ideia do Ricardo. Uma viagem de carro pelo sudoeste, Grand Canyon, Monument Valley, a nação Navajo. Minha mãe apresentou isso no jantar como se estivesse me concedendo algo, e eu disse obrigada, e eu realmente quis dizer isso. E é essa parte que ainda me pega às vezes no escuro. Eu era grata, eu queria que fosse bom. Eu devia ter notado desde o início que não seria assim. O primeiro sinal veio no segundo dia, perto de Flagstaff, quando paramos para tomar café em uma lanchonete. Desde os 15 anos, tomo café preto, hábito criado por ler até tarde. Ricardo comentou sobre isso sem drama. Apenas trocou olhares e sorrisos com minha mãe, como se eu já fosse adulta. Ignorei, atribuindo a irritação da viagem. O SUV estava cheio e o ar-condicionado fazia um barulho estranho. Maicon já tinha feito 3 coisas naquela manhã que precisei ignorar. O segundo sinal apareceu no terceiro dia. Durante uma parada perto de Cameron, fui buscar meu diário no carro enquanto os outros estavam nas mesas. Ao voltar, Brooke apontava a câmera para mim a 5 metros. Perguntei o que filmava. Só a paisagem, respondeu sem abaixar a câmera. Vi Mason sorrindo para o celular. Sentei, pensando que Bruna filmava tudo, não só a mim. O terceiro sinal foi o Sprite. Voltamos ao SUV 2 horas após o início da viagem, em uma estrada cercada por rochas vermelhas e sob um céu azul típico de lugares que não escondem sua beleza. Mason se inclinou pelo banco de trás e despejou uma lata de Sprite na minha mochila aberta, com a casualidade deliberada de quem já decidiu que as consequências valem o ato. Meu diário e minha
minhas roupas, o livro da biblioteca, que era uma primeira edição autografada que eu tinha pegado emprestado com uma professora que confiou em mim. Eu disse alguma coisa. Não lembro as palavras exatas, mas mantive a voz controlada, o que com Mason era sempre errado, pois ele via firmeza como fraqueza. Falei com Richard, não com Mason, pois Richard era o adulto. Ele pediu que eu me acalmasse, parou o SUV, jogou minha mochila na terra e voltou ao carro. Minha mãe me observou pela janela. Os óculos escuros grandes que ela usava naquela viagem também funcionavam como uma forma de se omitir. E sua voz era a mesma de quando decidia que o problema era meu. Talvez isso te faça aprender a não arruinar as férias, Aaron. A cabeça de Mason surgiu na janela acima dela. Vamos ver se ela resiste, disse ele. Ele sorria como sempre, como quem nunca sofreu consequências. A câmera de Brooke já gravava com a luz vermelha acesa. Esperei. O SUV retornou à estrada. Esperei. As luzes de freio não acenderam. Eis o que o deserto fez e não fez. Não me matou. Esse é o fato fundamental, a base sobre a qual tudo o resto é construído. O que ele fez foi me ensinar. Na primeira hora, caminhei para leste ao longo da estrada. Então percebi que eu não sabia para onde o leste levava ao contrário. Na segunda hora, o calor chegou a um novo nível. Não era o calor seco e agressivo do meio-dia, contra o qual você pode se preparar, mas sim o calor pesado e abafado do final da tarde, que repousa sobre seus ombros como se tivesse peso. Achei sombra parcial sob uma saliência de arenito e sentei encostado na pedra, bebendo devagar para racionar, já que não sabia quanto tempo duraria. O celular acabou a bateria. A barra de granola terminou na terceira hora. Encontrei a cerca de gado ao anoitecer, uma linha de postes de madeira e arame cruzando a estrada, e a segui, pois cercas indicam o uso da terra e, consequentemente, pessoas. Não sei por quanto tempo caminhei antes que minhas pernas parassem de cooperar. Lembro que o chão estava muito perto. Depois, lembro dele sob minha bochecha. Voltei à consciência com água na boca. A mulher que despejava água de um cantil de alumínio amassado era pequena. Tinha cerca de 70 anos, cabelos grisalhos e a calma de quem já foi útil em emergências e considera a pressa desnecessária. Seu nome era Ruth. Descobri depois que ela criava gado num terreno da família, a 3 quilômetros do local onde me achou, e que durante sua ronda noturna para checar a cerca, viu algo diferente perto do poste. Esse algo era eu. A casa de Ruth era pequena, limpa e cheirava a lenha e café. Ela me deu água, depois sopa e mais água, sem fazer perguntas até o segundo dia. Quando ela fez perguntas, sua voz buscava informações, não histórias. Onde está sua família? Contei tudo para ela. Ruth ouviu calada. Quando terminei, ela ficou em silêncio. Posso usar seu telefone? Quero ligar para a polícia. Ela me entregou o aparelho. O policial que veio no terceiro dia era um policial do departamento do xerife do condado de Coconino chamado Carl Whiting. 38 anos, 12 anos na força policial, com o jeito particular de um homem que decidiu que a maioria das situações pode ser resolvida com haitianos e uma prancheta. Ele chegou à porta da Ruth no fim da manhã e, ao atender, notei uma expressão difícil de entender. Não era alívio, nem de quem acha alguém perdido. Era mais complexa. Aaron Calloway, ele disse. Sim, sua mãe fez um boletim de ocorrência. Uma pausa. Ela disse que você fugiu após uma discussão e saiu por vontade própria. Eu o encarei. Ele estava com a prancheta e olhava para ela. Não foi isso, falei. Você pode me contar? Eu contei e ele anotou. Ele pediu a mochila ainda molhada de Sprite e eu entreguei. Perguntou sobre testemunhas. Falei da câmera da Brooke. Assentiu, manteve a expressão neutra, registrou meu depoimento e disse que alguém ligaria. Foi embora de carro. 2 dias depois, o delegado Whiting voltou. Seu padrasto depôs, contou ele, olhando novamente para a prancheta, como fazia para evitar encarar alguém. Ele disse que você teve problemas de comportamento durante a viagem. O vídeo da sua prima mostra você gritando com a família antes do incidente. Depois disso, ele ficou em silêncio e disse que as imagens terminam ali. Eu entendi, não totalmente, isso levaria anos, mas entendi o bastante. As imagens terminavam ali porque Brooke editou. Tiveram 3 dias para planejar, Ricardo fez ligações e minha mãe chorou para alguém. A história já estava pronta quando me encontraram. Eu disse que minha mãe sabia onde eu estava, que estava viva, e não veio. Whiting olhou para sua prancheta novamente. Vou recomendar uma verificação de bem-estar, disse ele, e sugiro que contate o conselho tutelar para discutir opções. Ele partiu. Ruth o observou pela janela da cozinha. Ele não vai te ajudar, ela disse. Não de forma cruel, apenas constatando um fato. Não, eu disse. O que você vai fazer? Sentei-me à mesa da cozinha dela. Olhei para minhas mãos. Elas estavam firmes, o que me surpreendeu menos do que teria surpreendido uma semana antes. Eu não vou voltar, eu disse. Nunca mais, para nada daquilo. Ruth me olhou por um longo tempo. Então você vai precisar construir algo novo, ela disse. Eu sei. Ela serviu 2 xícaras de café, colocou uma na minha frente.
Sentou-se. Comece pelo que você faz bem, ela disse. Lembrei do pote de balas de hortelã do meu pai e das tardes de sábado pesquisando na biblioteca por curiosidade. 12 anos percebendo tudo antes dos outros em qualquer sala, mas sem falar, pois ainda não sabia lidar com os custos disso. Sou boa em encontrar coisas e em ter paciência, eu disse. Ruth assentiu devagar e comentou que essas são as duas coisas mais importantes. Não vou resumir 12 anos em um parágrafo, pois não merecem isso. Foram 12 anos de trabalho, dificuldades e escolhas reais. Eles me pertencem de um jeito que nada do que minha família fez jamais pertencerá. Vou te contar como é isso. Saí do sistema de acolhimento do Arizona aos 18 anos, o que é sombrio, pois esses sistemas, criados para ajudar, também têm um ponto de saída que te deixa na cidade com 100 ou 500 dólares e um passe de ônibus. Concluí o ensino médio por correspondência enquanto vivia com uma família acolhedora em Flagstaff. Carta de recomendação de Helen Marsh, assistente social do condado de Coconino com 26 anos em assistência à infância. O tipo de mulher que escrevia cartas como relatórios de caso, demonstrando cuidado. Isso me ajudou a ganhar uma bolsa parcial na Universidade do Norte do Arizona, onde me formei em justiça criminal. Fiz uma graduação secundária em contabilidade ao perceber no segundo ano que registros financeiros também contam histórias como evidências físicas. Eles têm impressões digitais, cadeia de custódia e formas de mostrar tentativas de esconder algo. Me formei em 3 anos e meio, me inscrevi no FBI aos 24 e passei pela academia aos 25. Aos 26 anos, fui designada para crimes financeiros no escritório de Phoenix, como se o universo brincasse com a geografia. Estava com 29 quando o caso chegou até mim. O caso foi sinalizado por um sistema automatizado que monitora a liberação de subsídios federais em busca de irregularidades. O subsídio em questão era um grant do HUD para desenvolvimento comunitário. $2, 3 milhões. Distribuído por 4 anos a um consórcio sem fins lucrativos de habitação acessível no condado de Maricopa, incluindo a Fundação Traga Aaron para Casa. Li esse nome 2 vezes, depois novamente devagar. Como quando você lê algo e acha que seus olhos erraram. Traga Aaron para casa. Meu rosto, nome e desaparecimento. Minha mãe afundou no outono em que fui abandonada, 6 semanas após o boletim de ocorrência, enquanto eu morava no quarto de hóspedes de Ruth, comendo sopa e aprendendo a ser outra pessoa. Ela havia começado como uma organização de apoio a pessoas desaparecidas, o que soa legitimamente caridoso, até você entender que a pessoa desaparecida que dava nome à organização nunca esteve realmente desaparecida da forma como minha mãe descrevia, e que minha mãe sabia que eu estava viva dentro de 1 ano após o meu desaparecimento, como eu descobriria mais tarde. Fiquei sentada com o arquivo por um bom tempo. Depois fui até minha supervisora. Seu nome era Agente Especial David Hayes. 23 anos no departamento, especialista em crimes financeiros, entendia situações pelos documentos antes das pessoas. Preciso revelar um conflito de interesse, disse. Coloquei 2 arquivos na mesa dele, um sendo meu próprio registro. Apontei para o nome na bolsa e na minha documentação. Ele leu, olhou para mim e disse: "A fundação leva o nome dele." Confirmei. Ele perguntou se acredito em fraude na bolsa. Acho que a estrutura precisa ser investigada, mas não posso conduzir. Ele silenciou e perguntou: "Quem entende melhor essa família do que você?" Olhei para ele. "Ninguém investiga a própria família", eu disse. "Não", ele respondeu. "Mas ninguém conhece melhor os pontos de entrada. Você revela e documenta cada interação. Você atua como um investigador principal imparcial, servindo como fonte de conhecimento." Ele revisou o arquivo. "A decisão é sua, voz. Prefiro você na equipe apontando falhas do que fora." Olhei pela janela para o horizonte de Phoenix e o deserto imóvel. "Me dê um colíder experiente", pedi. "Feito." Peguei o arquivo. "Mais uma coisa", acrescentei. "Há uma gravação bruta feita por uma câmera de consumidor no verão de 12 anos atrás que acredito ainda existir. Preciso de um mandado para ela." Hayes me olhou e disse: "Escreva a declaração." Escrevi naquela noite. 11 páginas, espaço simples, com datas, nomes e afirmações factuais específicas que eu vinha guardando na memória há 12 anos, com a fidelidade particular de quem entende desde muito jovem que seu relato é o único relato e precisa ser mantido intacto. A investigação durou 11 meses. Meu principal colega era o agente especial Marcus Webb, com 31 anos de experiência e especialista em crimes de colarinho branco, capaz de tornar fraudes financeiras complexas em simples aritmética. Ele era metódico, justo e só sabia da minha família o que constava nos documentos, que era tudo que eu precisava. Esses documentos eram extensos. A Fundação Traga Aaron de volta recebeu cerca de $4 em 15 anos. Foram 1 milhão em doações, subsídios federais e fundos estaduais. Desse valor, cerca de $1,7 milhão foi registrado como despesa legítima do programa. O restante foi transferido por meio de uma série de contratos de consultoria e relações com fornecedores para contas ligadas à empresa de desenvolvimento de Richard,
a firma de produção de mídia Brooks e a uma LTDA de administração de propriedades operada por Mason. A empresa de desenvolvimento de Richard recebeu $340 mil em honorários da fundação. Ele apresentou 3 relatórios que a equipe de Webb descobriu terem sido amplamente copiados de documentos públicos do HUD. A empresa de mídia Brooks recebeu $218 mil pela produção de documentários e serviços de conscientização pública. O trabalho dela resultou em uma série de vídeos online sobre meu desaparecimento, que somaram cerca de 140 mil visualizações em 12 anos. A administração de propriedades Mason LTDA recebeu $890 mil em fundos de habitação acessível, via subvenção agude da fundação. As unidades construídas com esses fundos foram registradas como habitação acessível, mas estavam sendo alugadas por valores de mercado, até acima. Meu rosto aparecia nos cartazes de arrecadação. Meu nome estava no registro 501C3 da fundação como a beneficiária nomeada da missão filantrópica. 15 anos de doações de pessoas que achavam estar ajudando a encontrar uma garota desaparecida. Teresa Huang, ex-contadora que saiu da fundação em 2021, guardou cópias de registros financeiros internos. Por preocupação, ela deu um depoimento à equipe de Webb que confirmou. Em 2012, 4 anos após meu desaparecimento, minha mãe recebeu de um detetive particular um relatório confirmando que eu estava viva e estudando em uma universidade no Arizona. Ela não informou as autoridades, nem atualizou os materiais públicos da fundação e continuou arrecadando fundos. Um ex-supervisor do condado de Coconino, não Whiting, mas o chefe dele na época, afirmou em depoimento que Richard Calloway ligou 2 vezes para o departamento na semana após meu desaparecimento e houve pressão interna para manter o caso como fuga. O supervisor, novo no cargo, foi manipulado. Ele afirmou que essa foi a decisão mais arrependida de sua carreira. O mandado para as filmagens brutas de Brooks foi cumprido em fevereiro, no 9º mês da investigação. O disco rígido rotulado por Brooks como Verão em Colapso Bruto ficou guardado por 12 anos. Webb e eu vimos as filmagens juntos numa sala do departamento numa terça de manhã. Ele anotava, eu assistia. Com 17 anos, com poeira nos joelhos, de ter me apoiado quando a mochila bateu no chão, minha voz na câmera não era o grito descontrolado que a edição de Brooks sugeriu. Era contida e abalada, como quem foi além de um limite suportado por muito tempo. O SUV partiu. A gravação seguiu por mais 23 minutos no carro até Brooks desligar a câmera. Aos 16 minutos, Richard pergunta: "Devemos voltar?" Minha mãe responde sem hesitar, só quando ela estiver assustada o suficiente. Mason pergunta: "E se ela contar para alguém?" Minha mãe responde de novo. Ouvi uma voz dizer, talvez isso te ensine, pela janela do carro. A voz que apareceu no noticiário local, quebrada pela dor, calma, certa. A voz de alguém que já tinha feito seus cálculos e chegado à sua resposta. Quem acreditaria nela? Webb colocou a caneta sobre a mesa. Ele olhou para mim. Meu rosto estava completamente imóvel. Eu tinha me preparado para esse momento, sabia de alguma forma, desde os 17 anos, que essa gravação existia, e já tinha decidido muito antes de estar nesta sala que não daria aqueles 23 minutos nada além do que eles já tinham tirado de mim. Já basta, disse Webb. Sim, eu disse, já basta. A sala de interrogatório federal tinha mesa de aço, 3 gravadores e uma câmera no teto. Cheirava a ar reciclado e produto de limpeza. Eu já estivera em salas assim várias vezes. Nunca estive em uma onde as pessoas do outro lado eram minha família. Entrei com meu uniforme da Marinha e o distintivo conquistado após 12 anos de trabalho, iniciados numa estrada de terra na nação Navajo, e observei o rosto deles. Minha mãe prendeu a respiração e pareceu envelhecida. 15 anos, claro. Mas o parecer mais velha também era algo específico desse momento. O jeito que um rosto envelhece em um segundo quando a história que ele vinha contando desmorona. Richard ficou pálido da testa para baixo. Brooke manteve o olhar no chão quando entrei. Mason me encarou. Sua expressão mudou de reconhecimento para cálculo e, por fim, algo próximo ao medo. Porque Mason nunca tinha internalizado totalmente o conceito de que a sobrevivência dos outros não era sobre ele. E minha presença nesta sala, nessa função, estava sendo registrada por ele como uma afronta pessoal. Aaron, minha mãe disse num sussurro. Meu nome legal é Aaron Voss, eu disse, sentando-me à frente deles. Voss era do meu pai, adotei aos 18 anos. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Vi no noticiário, sentada no sofá da Ruth aos 17 anos, assisti ela produzi-las para a câmera, e agora, nesta sala, senti exatamente o que esperava. Nada. Achei que você estivesse morta, ela disse. Não, não achou, respondi. Teresa Huang afirmou que em 2012 você recebeu de um detetive particular a confirmação de que eu estava viva e estudando na Northern Arizona University. Você não informou isso às autoridades nem atualizou os materiais da fundação. Você continuou aceitando doações por 7 anos depois que já sabia. Ela abriu a boca. Não estou aqui para essa conversa, eu disse. Os promotores estão. Richard se inclinou para a frente. Ele tinha a expressão de um homem que passou 15 anos sendo a autoridade em toda a sala que entrou e não consegue se reajustar rápido o suficiente. Você não faz ideia do que realmente aconteceu naquela estrada, ele disse. Eu tenho as filmagens originais, eu disse.
Brooke se encolheu. A cadeira dela realmente se mexeu. A promotora Janete Flores, assistente da Procuradoria dos Estados Unidos com 14 anos de experiência em processos federais e crimes financeiros, deu play no laptop ao final da mesa. A sala viu minha versão de 17 anos parada na poeira enquanto a Ford Expedition partia no deserto. A gravação seguiu por 16 minutos. Ricardo perguntou: "Devemos voltar?" Minha mãe respondeu: "Só quando ela estiver assustada o bastante." Maicon questionou: "E se ela contar?" Minha mãe: "Quem acreditaria nela?" O silêncio tomou conta da sala. Minha mãe fechou os olhos, não de tristeza, mas do jeito específico de quem acabou de perceber que algo que acreditava estar bem enterrado esteve exposto o tempo todo. Ricardo ficou olhando para a parede, vazio. Toda a imponência tinha sumido dele, o que o fazia parecer menor. Algo que eu não esperava e sobre o qual não senti nada. Maicon murmurou algo. Um xingamento, baixo e feio. Bruna chorava com o rosto nas mãos, e quero destacar que suas lágrimas eram diferentes das da minha mãe. Eram sinceras, não por mim, mas por ela e pelo HD que guardava. Por 12 anos, ela manteve gravações de sua cumplicidade por razões que não sabia explicar. Lágrimas reais não são absolvição, mas têm outro significado. A Estados Unidos Flores fechou o laptop. Olhei para cada um deles, um por vez. Minha mãe, Ricardo, Bruna, Maicon. Por anos, achei que esse momento pareceria algo grandioso, que o peso de 15 anos exigiria um sentimento à altura. Não foi assim, foi simplesmente preciso. Tão preciso quanto um documento, uma linha do tempo ou gravação com metadados. "Você me deixou naquela estrada esperando que o medo me diminuísse", eu disse. "Parabéns. Você me fez uma agente federal." Levantei e fui à porta. Atrás, ouvi a cadeira de Maicon arrastar. Seu último reflexo. Desafio, desprezo e o sorriso torto que ele usava desde os 14 anos, nunca sumindo por falta de desafio. Parei na porta, não me virei, pois ouvi o que aconteceu. Ouvi o sorriso de canto finalmente, completamente desmoronar na qualidade do silêncio dele, na ausência da próxima coisa que ele diria. No silêncio específico, sem ar, de uma pessoa que ficou sem saída e sabe disso. Saí. As acusações foram apresentadas em março. Minha mãe, Linda Calloway, foi acusada de fraude eletrônica, declarações falsas a investigadores federais e desvio de fundos de caridade. Em novembro, ela se declarou culpada e teve a pena reduzida para 4 anos. Richard Calloway foi acusado de fraude em subsídios federais, conspiração e obstrução da justiça ligadas à declaração do delegado. O julgamento durou 8 dias. O júri deliberou 6 horas e ele foi condenado a 7 anos. Mason Calloway foi acusado de fraude em habitação popular e desvio de fundos federais. O desvio de $890 mil da habitação gerou uma ordem de restituição envolvendo todas as propriedades desenvolvidas com o subsídio fraudulento, que foram transferidas para uma organização legítima de habitação popular sob supervisão judicial. Ele foi condenado a 4 anos. Brooke firmou um acordo de cooperação. O depoimento dela comprovou a localização do disco rígido por 12 anos, mostrando que as imagens não foram adulteradas, sendo considerado substancial. A sentença dela foi suspensa, com 3 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e entrega permanente dos materiais do documentário sobre meu desaparecimento. O documentário, chamado Erin, Uma História de Perda e Perdão, nunca foi lançado. Ruth foi a Phoenix para as audiências de sentença. Ela estava na galeria quando minha mãe assumiu a culpa, discreta numa blusa turquesa. Depois, jantamos perto do tribunal. Ela comeu ensopado de pimenta verde e falou do gado e da cerca resistente. Durante o jantar, perguntei se, ao me encontrar perto da cerca com o rosto na terra, ela sabia se eu ficaria bem. Ela olhou para o ensopado e respondeu: "Por um momento soube que você seria algo. Ficar bem era decisão sua. Visito ela na Nação Navajo 2 vezes ao ano. Levo café, do tipo que meu pai aprovaria, e ela prepara sopa. E nós sentamos à mesa da cozinha dela, onde me sentei pela primeira vez aos 17 anos, com as mãos firmes e uma decisão se formando. Ainda trabalho com crimes financeiros, ainda descubro o que os números estão escondendo. Sou melhor nisso do que era antes, e sou melhor nisso do que a maioria, e sei exatamente o porquê. Porque eu entendo, por dentro, como é quando uma história está sendo construída para uma plateia em vez de ser contada pela verdade. Eu sei a diferença entre um documento que diz o que aconteceu e um documento feito para fazer você acreditar em outra coisa. Eu sei. Porque minha família passou 15 anos fazendo isso com o meu rosto. Eles precisavam que eu sumisse para poderem contar a história deles. O que Richard, minha mãe e Mason não previram, certos de que ninguém acreditaria em uma adolescente, foi o que acontece quando a garota abandonada no deserto decide investigar justamente esse tipo de certeza. O deserto não me deixou com raiva, mas precisa. Aprendi isso numa estrada de terra, esperando por luzes de freio que nunca vieram, e sou grata por essa lição desde então.